Aqui. Oi! Nós falamos da importância, claro, do título, né? Do título gaúcho, dessa caminhada. Parece um Goblin. Que começa exitosa, mas agora vira a página, tem brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, e é óbvio que a régua aumenta. E o torcedor fica naquela ansiedade que é natural. Quero zagueiro. Fazendo. E o que dá para falar em relação ao mercado? Me dá zagueiro. A direção está atenta, segue especulando no mercado. E a tua expectativa também, não só como dirigente, mas também como torcedor, e acho que tu tem propriedade total para falar do que tu espera, né, e do que pode chegar agora, acontecer na vida do Grêmio daqui para frente nessa caminhada. Boa noite. Puxa vida, eu achei que hoje eu não ia ter que responder sobre o mercado, pelo menos hoje, né? Mas vamos lá. Quer mamata? Eu passei falando sobre o mercado durante toda a minha passagem no Grêmio. Eu até quer falar sobre o quê, cara? Esses dias trocando uma ideia com o Igor, que eu gostaria tanto de um dia conversar sobre minhas ideias sobre futebol, sobre minhas convicções. Mas ninguém quer saber isso sobre futebol. Cara. E eu estou nesse cargo para fazer isso, né? Mas vamos falar de mercado de novo, que a gente pergunta pro Renato. Eu sei que é o que dá notícia e que a torcida espera. E eu sou torcedor também, né? Eu já tive do lado de lá e eu ficava com o radinho ligado, escutando vocês ali 10, 5 minutos antes de começar o programa para vir, né, as especulações e tal. O que eu posso garantir para a torcida é que a gente vai ter sempre um Grêmio competitivo, que era o projeto do presidente Guerra. E eu acho que a gente conseguiu fazer um Grêmio competitivo. O time de hoje tem a folha salarial menor que o time que jogou a segunda divisão. Dentro das pretensões do Grêmio e dentro das possibilidades do Grêmio, a gente quer fazer um time competitivo e quer ter um time com a cara do Grêmio. Acho que esse time de hoje deu mais uma prova, assim como o do ano passado já tinha dado, que ele tem a cara do Grêmio, a diversidade, com o apoio da torcida, com jogadores que têm a cara do Grêmio. Um deles, o Diego Costa, que chegou esse ano, assim como vários outros, Vila Sante, Cristaldo. Eu não queria citar individualmente, até porque todos os jogadores que estão aqui têm a nossa confiança. Mas o que a gente pode prometer para a torcida é que dentro das possibilidades do clube, sem inviabilizar o clube, sendo muito responsável, tendo muito amor pelo Grêmio, instituição, a gente vai tentar reforçar o time ainda mais, porque esse foi o primeiro objetivo da temporada que a gente alcançou. Zagueiro. E a gente espera alcançar outros que a gente tem muito desejo em tornar o Grêmio campeão de mais coisas. Ô Bruno, são só 4 meses na temporada até agora, né? Ela está efetivamente apenas começando e o Grêmio conquistando esse título. E o teu cargo, ele te coloca numa exposição, né? E onde o Grêmio conquista, o Grêmio contrata, conquista, você é elogiado. Quando o Grêmio não vai bem, você acaba sendo criticado. Você e a direção como um todo. Dentro disso, nesses 4 meses da temporada, que pequeno balanço que se faz dessa arrancada dentro dessa ideia de críticas que vocês já receberam, de elogios que receberam pelo trabalho que foi feito. O que já dá para fazer de um pequeno balanço nesse sentido? O que eu queria colocar é que a gente sempre quer fazer o Grêmio campeão, né? Qualquer coisa abaixo do campeão talvez não esteja à altura do Grêmio, né? Mas a gente recebeu um clube que era o segundo colocado da segunda divisão, com um plantel que teve inúmeras dificuldades para ascender à Série A, e que hoje em dia só tem 4 remanescentes desse plantel. A gente reformulou todo o elenco do Grêmio, e na temporada passada, a primeira do presidente ao qual me deu essa missão de estar no futebol, o Grêmio foi campeão gaúcho. Quando todos diziam que o segundo lugar da segunda divisão não poderia vencer o segundo lugar da primeira divisão, isso aconteceu, né? E ficou entre os 4 da Copa do Brasil e foi vice-campeão brasileiro, quase sendo campeão brasileiro, uma coisa que nunca aconteceu na história, um time ascender da segunda divisão e no ano seguinte ser campeão brasileiro. E nessa temporada, nunca aconteceu, o primeiro título que disputamos, graças a Deus pudemos dar essa alegria para a nossa torcida. Eu não sei onde a gente vai chegar, mas a gente quer trabalhar com muito gremismo, cercado de pessoas gremismo, que são abnegadas ao clube, nossos vice-presidentes do Conselho de Administração, nosso presidente Guerra, que é o nosso, vamos dizer assim, nosso líder máximo, para tentar fazer o Grêmio chegar o mais longe possível. É que o futebol, só um, infelizmente, sai campeão, né? Então, muitas vezes, a gente faz a coisa dentro das possibilidades, reforça o time. E ano passado batemos na trave em títulos maiores, né? Do Campeonato Brasileiro, por exemplo, que o Grêmio não era campeão desde 96. E a gente quer mais essa temporada. Eu não posso prometer, mas se eu tivesse do outro lado do balcão, como eu falei ali na resposta anterior, eu acho que seria positivo o saldo dessa gestão, né? De onde o Grêmio estava para onde o Grêmio está hoje, assim, né? A gente
escuta muito dos torcedores na rua que a gente devolveu o orgulho de torcer para o Grêmio, né? A vontade de vir para o estádio, de ver aquele time que ele pode ganhar ou pode vencer. Faz parte, isso sempre foi na história do Grêmio. Ele pode ganhar ou ele pode vencer. Como o presidente citou, e isso foi dito muito entre as pessoas que pensaram a campanha dele, que deixe tudo dentro do campo, né? Que deixe tudo na cancha, né? E eu acho que esse time, graças a esses atletas que a gente é muito grato a tudo que eles têm feito pelo Grêmio, tem feito isso na temporada passada e nessa temporada também. Bruno, aqui. Parabéns tá mamado. Pelo título novamente. Ele tá mamado. O presidente Guerra falou ali no gramado, na comemoração. O Renato até citou o Celso Rigo, que é um dos investidores, também falou antes da partida. E tu usaste uma palavra que me chamou a atenção, responsabilidade. Tu até citou que a folha salarial do Grêmio é menor do que era anteriormente. E como vocês, como direção, tu como vice de futebol responsável pelas contratações e à frente também dessa pasta, percebem e enxergam o mercado se viabilizar para o Grêmio conseguir competir com times que têm, a gente sabe, mais poderio financeiro. Qual forma vocês estão enxergando essa janela que irá se abrir agora? Viu que o Twitter vai acabar? E também se vocês trabalham com algumas posições mais carentes, que vocês têm análise nesse sentido de precisar reforçar o plantel para as outras competições. Questão de ter clubes mais ricos que o Grêmio, isso sempre aconteceu, né? Eu acho que na história do Grêmio, o Grêmio nunca foi campeão sendo mais rico, que contratou jogadores mais caros. Isso... E nada muda a nossa história e nada vai ser diferente do que foram outros dirigentes que conseguiram nos dar essa alegria de sermos campeões. O Grêmio sempre teve times com a cara do Grêmio, times com criatividade, times que tinham muita técnica, muita raça, time com jogadores oriundos da categoria de base. E eu acho que essa é a nossa missão, é sermos criativos e montarmos times que não deixem a desejar a outros times que o Grêmio teve na sua história. Realmente o mercado está muito agressivo, com muitos clubes com poder financeiro maior, muitos clubes fazendo SAF, fazendo outros tipos de receita. Mas o mercado já oscilou assim no futebol em outras épocas e a gente precisa entender como isso vai ser daqui a alguns anos. Estamos duro? E lidar com o nós momento. Estamos duro? Acho que a gente tem um grande elenco, assim. Eu confio muito em todos os jogadores que estão aí. E se a gente puder reforçar mais, sempre a gente vai fazer, não pontuando posições. Acho que sempre que a gente puder dar opções para o Renato, para que ele possa ter um time mais forte, visando uma temporada em que tem muitas competições, melhor. E a gente já está trabalhando, continua trabalhando nisso desde o início da temporada. Tudo bem, Bruno, aqui. Parabéns também pela conquista. Você falou aí sobre a possibilidade, né, se for possível, contratar mais jogadores, mas também satisfeitos com o que tem até o momento. Vocês pretendem aproveitar a brecha, por exemplo, essa dos clubes finalistas dos estaduais até o dia 19? Depois tem a janela, dá para prometer para o torcedor, ou pelo menos prometer a tentativa de grandes contratações também? Ou seriam reforços mais complementares e, de repente, você não quis dizer as posições, mas daqui a pouco, pelo menos, dizer um número aproximado aí de reforços? Eu não vou prometer nada, não é muito do meu estilo. A gente está sempre atento a todas as possibilidades do mercado e a todas as janelas que esse mercado nos oferece. Obviamente, o Grêmio vai contratar ao longo da temporada, até porque a gente tem uma janela do meio do ano em que ela é uma janela complementar para as competições dos clubes brasileiros, mas é uma janela muito forte a nível mundial, né? Então, o Grêmio, obviamente, vai contratar. Agora, quantos jogadores, as posições, isso a gente fica muito no planejamento interno que a gente tem, eu, Luiz Wagner, o presidente Guerra, juntamente com o Renato. A gente está, como eu falei, a gente está estudando todas as possibilidades e todas as janelas e os momentos de contratações, né? A data que estamos agora é uma janela que permite trazer jogadores, mas eles não podem ser inscritos, por exemplo, na Copa Libertadores. Então a gente tem que avaliar isso tudo, se essa possibilidade for de um jogador que, independente de não poder estar na Libertadores agora, mas for algo que a gente acredite que acrescente ao longo da temporada, aí sim a gente vai fazer esses movimentos, mas a gente posso garantir para o torcedor. A gente trabalha todos os dias sobre esse tema. Acho que talvez não tenha nenhum dia que eu entre no CT que eu não passe no nosso CDD, que eu não troque ideias, que eu não converse com o Luiz Wagner, com o Renato, com todos que estão junto comigo, porque a gente sabe, obrigado aí. Deixa eu dar um carinho nela aqui. Na fase de grupos. Tá.
Mas é isso, não tem nenhum dia que a gente não trabalhe sobre esse tema, e o mercado é muito dinâmico, as possibilidades que hoje não existem, amanhã podem existir, e a gente está sempre atento a isso para que a gente possa reforçar o Grêmio da melhor maneira possível. Vice-presidente Antônio Brum, parabéns aí pelo título. Obrigado, Zé. Ó, o Zé Maluco. Com a 10 horas taça de pergunta. pela segunda vez, essa 10 horas de gestão pergunta. tá conquistando. Eu faço a pergunta que é o seguinte, exatamente sobre... Ela dá, isso é incontestável, a história gaúcha mostra isso, ela dá uma estabilidade, ainda que relativa, mas dá uma estabilidade de ter um título conquistado. A temporada não vai terminar sem um título conquistado, isso desde 2016. O Grêmio vem experimentando esta experiência. Mas o gauchão, e o senhor até falou sobre a gestão anterior, os últimos anos, ela teve todos esses problemas que a gente sabe que teve e que o Grêmio sentiu na pele, mas ela também manteve esse título gaúcho. E só graças a ela que a gente é hepta hoje, não? Em nenhum momento... Exatamente, não. E ela tinha tido, inclusive, as vitórias nacionais, aquelas internacionais. Certeza absoluta. Anterior. O que é preciso agora, com essa base que a gente falou do Campeonato Gaúcho, para dar uma espécie de upgrade? Vocês têm essa receita, ou pelo menos esse diagnóstico? A receita é difícil, mas o diagnóstico de o que precisa ser feito para que não fique só na base e volte a ter as conquistas maiores, aquelas de abrangência maior, sejam nacionais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ou mesmo as internacionais, e no momento é a Libertadores que o Grêmio tem. Tem uma coisa, ó, nós precisamos atingir isso, é técnico, é administrativo. Cara, não é possível, mano. Tem um diagnóstico disso? Zé, a primeira correção, em nenhum momento eu quero desmerecer gestões anteriores, principalmente do presidente Romildo, quando eu digo e faço comparativos, né? Só que o comparativo é inevitável. Quando eu recebi o departamento de futebol, eu tinha uma folha salarial, um elenco, e que estava performando aquilo naquele momento, e a gente poderia e deveria tentar tornar o Grêmio mais competitivo. Mas talvez a gestão anterior, que ficou 8 anos, assumiu problemas tão graves ou maiores que o que a gente assumiu e fez o Grêmio quebrar um jejum de títulos que me machucou muito como torcedor. O jejum não é bom, né? E fez o Grêmio campeão do Brasil, da Copa Libertadores. E eu sempre faço esse comparativo porque é um trabalho que a gente está construindo dia após dia nessa gestão nova, Zé. O que falta para dar esse upgrade? Isso é uma coisa que eu não sei te dizer, até porque ano passado ninguém achava que a gente estava com o upgrade, a gente quase foi campeão brasileiro, né? Eu achava que o time do ano passado ele era muito capaz de ganhar um título de expressão. Tanto é que ele ficou entre os 4 da Copa do Brasil e entre os 2 do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Mas tinha um cara ali, né? A grande maioria das pessoas não achava ele competitivo. Eu, que participei ativamente da montagem desse time e que eu vivia o dia a dia desse time, eu achava que ele era capaz e ele quase venceu. Eu também acho que esse time desse ano é muito capaz de dar esse upgrade. Obviamente, quando a gente consegue agregar mais jogadores, as nossas chances vão aumentando, né? Se tu agrega qualidade, as chances vão aumentando. Mas o que falta para dar esse upgrade, não sei se falta. A gente tem um grupo muito, muito bom, na minha opinião. Está falando de quem participou tanto da montagem do elenco, quanto de quem convive com esses caras no dia a dia. E convive com o chefe desses caras, que é o líder do vestiário, e que é um cara extremamente competitivo, extremamente campeão. A gente vai agregar, porque sempre que tu tem mais chances. Mas eu acho que esse grupo está pronto para conquistas tão importantes ou maiores que o Campeonato Gaúcho. Brum, aqui. Primeiramente, parabéns pelo título. Essa é a tua primeira passagem como dirigente do Grêmio, né? E antes de ser dirigente, você é torcedor, como você falou, em relação ao jejum de títulos que te machucou. Naturalmente, a tua vida pessoal mudou muito, você saiu da arquibancada para o campo. Como é que o Antônio vê o trabalho do Brum? Você imaginava lá, quando você entrou na gestão, é claro que todo mundo imagina que vá bem, mas esse é o teu terceiro título, fazendo parte do departamento de futebol do Grêmio. Como é que você se vê hoje nessa posição? Porque você entra para a história do clube também. Você é o vice-presidente de futebol que garantiu o heptacampeonato estadual do Grêmio. Como o Antônio vê o trabalho do Brum até agora como dirigente do Grêmio? Obrigado. Foi difícil, né, avaliar o meu próprio trabalho. O que eu posso dizer para o torcedor que, para estar na posição que eu estou, só sendo muito gremista mesmo, tá? Porque
tem que abrir mão de várias coisas. Eu queria aproveitar até esse momento para, inclusive, mandar para agradecer minha família, né? Eu tenho um filho de 2 anos família. e a minha esposa está grávida do meu segundo filho, que pode nascer a qualquer momento. Estava hoje aqui comigo. Que isso. Meus pais, minha irmã, todo mundo que me apoiou para que eu assumisse esse desafio. Eu não tenho como avaliar o meu trabalho, né? Eu vou deixar isso para vocês. O Bruno transa. Mas eu estou entregando tudo, assim. Eu estou abrindo mão de família, da minha profissão, de várias coisas, pelo meu amor que eu tenho pelo Grêmio e para tentar fazer o melhor e o maior pelo meu clube do coração, que é uma coisa que eu amo, é uma coisa que a gente não consegue explicar às vezes, né? Que vem de pai para filho. E eu estou já passando pro meu filho hoje, que entrou em campo hoje com o Pavon aí mais uma vez, está sempre comigo na arena que possível. E estou nessa posição nesse momento, estou tentando dar o meu melhor. Ele é muito Grêmio. Muito. Pelo Grêmio, pelo meu gremismo, assim como vários companheiros que eu tenho aqui no Conselho de Administração, o presidente, que talvez um dos maiores gremistas que eu conheço, são caras abnegados que estão tentando entregar o seu melhor para o Grêmio e eu tenho o máximo respeito por essas pessoas. Eu sou o maior gremista. E sei que a torcida também tem, quando o trabalho é feito de coração assim e visando o melhor para o clube. Como o Renato falou aqui na entrevista dele, em defender o clube acima de tudo, que é para isso que a gente está aqui. Não, sou eu. Antônio, boa noite. Parabéns pelo título. Foi muito falado de Diego Costa, eu sou muito gremista, Kahneman e outros jogadores. Mas tem um jogador que virou a chave esse ano e teve muitas críticas no ano passado, ao meu ver, injustas, né? Que é a Franco Cristaldo. E ele foi muito importante, né, Antônio, na virada de chave do Grêmio nesses últimos jogos. E não é à toa que ele foi um dos artilheiros do campeonato, né? Como tu vê o Franco Cristaldo, vê esse amadurecimento, essa afirmação dele no Campeonato Gaúcho? E uma segunda pergunta bem rapidinha. O Bruno Vini, ele confirmou que está de saída para o Vitória. Vocês irão fazer uma reposição do Bruno ou a reposição já está no plantel? Como? Sim. Cara, sobre o Franco eu sou suspeito de falar, né? Agora no vestiário eu estava lembrando no primeiro dia que eu falei para o Guerra sobre o Franco Cristaldo, na época que o Guerra era candidato a presidente do Grêmio. Falei, cara, tem um meia no Huracan. Caralho! A base do Boca Juniors. Ele tem todas as características que eu vejo num meia, assim. Ele é bom de bola parada, ele pisa na área, tem assistência, tem gol. Olha, um cara interessante que eu acho que ninguém viu ele ainda, hein? Só que o futebol não é uma ciência exata, né? Eu acho que o Cristaldo também sofreu críticas exageradas pelos números que ele tem. E, hoje a gente celebra o Vila, né? Que é um grande amigo aí, um grande cara. Mas o Vila está 2 anos e meio no Grêmio, né? O Cristaldo está 1 ano e pouquinho. E eu fico muito feliz pelo Franco, porque ele é um grande cara, assim, um grande ser humano, acima de tudo. E a gente fica feliz, né? O futebol não é uma ciência exata, então a gente nem sempre acerta, né? Como gestão. Não, erra mas bastante. Quando a gente consegue, vamos dizer assim, captar um meia que estava lá no Huracan, esse cara, o cara joga no Huracan, e talvez por ele estar no Huracan, respeita o Huracan, ele não chegou com toda essa grife, né? Mas os números dele são impressionantes. Esses dias eu recebi um comparativo em que os números dele são superiores a todos, ou praticamente todos os meias do Brasil. E ele foi fundamental nessa reta final, aí terminou como artilheiro do campeonato, assim como o Diego. Isso só mostra que as nossas convicções, elas estão no caminho, né? Não acerta tudo, mas os caras que a gente colocou aí estão dando resposta. Sobre o Bruno também, não tenho o que falar, é um cara que veio até num caráter de aposta lá atrás, mas é um cara impressionante assim, no dia a dia. A liderança dele bom pai, bom cidadão. Foi muito importante para a gente. E realmente tem uma situação agora dele ir, que vai ser bom para o clube, para o Grêmio, né? E para o jogador também. Vai ser muito bom para o Grêmio, pô. E obviamente também, a gente perdendo mais o zagueiro, a gente, na questão numérica, vamos ter que repor. Agora, a gente acredita muito nos zagueiros que têm jogado menos, o Gustavo, o Natan, todos esses que estão vindo da base, o João Lima, o Vieri, entre outros, né? Então, a gente... certamente deve repor ao longo da temporada ou promover alguém da categoria de base para que a gente possa completar essa saída do Bruno. Bruno, aqui. Porra de base. Parabéns pelo título. Eu vou seguindo o sistema defensivo ainda. O Renato foi questionado sobre a situação do Jeromel e ele disse, depende de uma conversa da direção com o Jeromel. Eu te questiono, essa conversa já iniciou? Ela tem data para acontecer? Dá para adiantar alguma coisa para o torcedor? Ele pode esperar com otimismo o desfecho dessa situação?
Na verdade, não existiu sobre renovação, mas é algo que não me preocupa pela pessoa que é o Jeromel e pelo jogador que ele significa para a história do Grêmio, assim como a permanência dele se debateu e se resolveu muito rapidamente. E foi de comum acordo fazer esse contrato até o meio do ano, visto que o Jeromel tinha tido uma temporada do ano passado que oscilou muito, né? Mas nada impede a gente estender o contrato. Ele foi importantíssimo nesses primeiros meses do ano aí. Eu falei para ele, Capita, vai levantar mais uma taça e mais um hepta, mais uma coisa histórica para a tua carreira, esse heptacampeonato, e nem é momento de falar sobre isso agora, mas lá na frente, se precisar conversar sobre isso, não acredito que teríamos problema para que ele possa permanecer, se for, né, da vontade de ambos. E o Jeromel é um grande ser humano, assim como eu falei do Franco, né? O nosso grupo, graças a Deus, é muito bom, e acho que se for da vontade das duas partes, a gente consegue que o Jeromel permaneça pelo menos até o final do ano, e vamos conversar sobre isso. Ele ainda tem contrato de alguns meses, e o importante agora é que ele possa comemorar bem tranquilo esse título gaúcho, que também vai marcar para nós como torcida e o Jeromel a sua carreira. Brum, boa noite. Eu queria te perguntar a respeito da tua fala acerca de pouco mais de um mês. 6 horas de live é recorde. Nessa mesma cadeira, de que não iriam tirar o campeonato na mão grande do Grêmio. Essas foram as tuas palavras. Não tiraram, né? Tá aí a taça aqui. Não tiraram. A taça tá contigo. Tá aqui a taça, vamos, não tiraram. Tu vai ficar aqui de novo. O que foi mais importante nessa conquista para que não tirassem a taça na mão grande? O trabalho de bastidor dos dirigentes ou dentro de campo sob o comando do Renato? Certamente dentro de campo. No meu trabalho é só deixar os caras, o Renato, tranquilos. Como o Renato falou, eu não posso me privar, e eu nem faria isso, independente de ser vice-presidente de futebol do Grêmio ou não, como torcedor, de defender os interesses do Grêmio. Eu sempre defendi os interesses do Grêmio porque eu amo o Grêmio. E em determinado momento em que a gente, né, viu aquilo que o Renato falou, de declarações que o Inter seria campeão gaúcho, e algumas coisas como aconteceram no último Grenal, a gente só queria que o campeonato fosse decidido dentro de campo. E ele foi decidido dentro de campo e venceu o melhor time. E eu vou levar a taça para o vestiário aí. Boa noite. Boa, Bruno! Um abraço pro Bruno. Deixa eu mandar um abraço pro